que a Andretti foi a vencedora do processo seletivo para uma nova vaga na Fórmula 1 como equipe. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Christian. Você conhece bem o Michael Andretti? O cara ganhou, beleza, ganhou o direito de poder montar a equipe dele perante a FIA, mas não perante ainda a Fórmula 1. O que você tá achando? Então, qual das duas você acha que vai ser mais difícil? Não, a Fórmula 1. Qual das duas barreiras, né? A Fórmula 1, né? A Fórmula 1, que é o bolso, é o money da turma. Principalmente a hora que ele tiver que se defrontar com o Toto Wolff e um Horner da vida, né? E tá todo mundo... O Lawrence Stroll já disse que não quer a equipe. Todo mundo contra. Todo mundo contra. Eu acho que talvez a McLaren seja a única a favor a ele. Porque é o Zac Brown, né? Que é o Zac Brown, que são que ele já fez brothers. Que ele já fez muito negócio com o Zac, né? Inclusive o Zac já ajudou ele. O Zac, antes de ser o Zac McLaren, ele tinha a Just Marketing. A Just Marketing era uma companhia de propaganda lá nos Estados Unidos, companhia dele, baseada em Indy, que eles corriam atrás de patrocinadores para poder colocar ou numa equipe de NASCAR, numa equipe de Indy, numa equipe de IMSA, enfim, eles ficavam fazendo essas ações, esse trabalho, né, o ano inteiro. É claro que daí o Zac acabou levando alguns nomes, alguns patrocinadores, inclusive um deles, se eu não me falha a memória, foi a Shandong, que ele levou para a McLaren, e daí foi só aumentando esse laço, né, com a McLaren, daí ele acabou, não sei como, né, mas enfim, e a gente já conversou um pouco sobre isso, fez um grande trabalho na McLaren, principalmente do ponto de vista comercial, que é onde é a área dele, é a formação dele, é da onde ele vem. Do ponto de vista técnico, ele não está do mesmo nível, longe de estar no mesmo nível de um Ron Dennis, por exemplo. Agora, do ponto de vista comercial, eu acho que ele está na frente. Eu acho que ele tem a cabeça mais aberta que o Ron Dennis. O Zac. Tá. O Ron era perfeito também, mas quando estava tudo alinhado, tudo certinho. Então a McLaren, a Marlboro, a Shell, daí a West com isso, com aquilo, daí acho que a Mobil entrou. Então era tudo aquele jeitinho Ron Dennis. O Zac é mais criativo do ponto de vista comercial. Agora, se você perguntar para mim do ponto de vista técnico, eu acho que eu sou mais Ron Dennis. Olhando de fora. Tá. Eu não quero responder olhando. Eu não quero talvez ter a mesma opinião se eu estivesse lá dentro, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e o quanto que estão assessorando o Zac Brown. Mas uma coisa eu garanto, o Ron Dennis era mais preparado do que ele. E Andretti, você acha que ele vai conseguir romper essa barreira da negociação? Porque as equipes não estão afim de dividir o bolo em 11, estão felizes em dividir o bolo em 10. O bolo, a pizza, a claramente, torta. Né? Quem estaria feliz em dividir o bolo por 11 se está tudo funcionando em 10, né? E a gente está ganhando mais dinheiro em 10. Se aumentasse em 200% a receita, ninguém ia se incomodar, mas não vai aumentar tanto assim. O que está acontecendo? Acho que tem duas coisas acontecendo aí. A primeira coisa é que o preço das equipes, se eles deixarem Andretti entrar, o preço das equipes naturalmente também vai subir. Então, acaba também sendo bom para uma Mercedes da vida, para uma Red Bull, enfim, para aquelas que eventualmente podem ser vendidas no futuro. Tendo dito isso, eu tô curioso, eu nem tenho uma opinião se Andretti vai conseguir entrar ou não. Eu tô curioso para ouvir as historinhas, ou positivas, tanto positivas quanto negativas, por que aceitaram Andretti ou por que não vão aceitar Andretti. Se você perguntar para mim hoje o que você acha, eu não tenho opinião. Eu acho que vai ser tão confuso, vai ser tão turbulento, tanto para um lado quanto para outro, você pode entrar ou você não pode entrar, e principalmente partindo do Vasseur, do Toto Wolff
e do Horner. Da trinca. Da trinca, que são as 3 equipes que praticamente mandam na Fórmula 1 hoje em dia. Então, de novo, para encerrar essa análise, eu estou curioso para ver o que eles vão falar. E a pergunta que fica é, Galvão Bueno já anteviu isso em 93. Quando é que Andretti vai estrear? Será que vai ou não? Mas é mais um capítulo também do braço de ferro entre a Liberty Media e a FIA, né? Porque um tá defendendo uma coisa, outro defende outra, um tem uns interesses comerciais, a outra regula o esporte. Até o presidente da FIA deu uma declaração que ele tá querendo fazer até menos provas, enquanto o Liberty quer mais provas. Então é mais um... O Andretti, ele tá numa posição muito, muito positiva. Tudo funcionando para ele, porque ele tem os Estados Unidos, a Fórmula 1 hoje em dia tá bombando lá nos Estados Unidos, com 3 grandes prêmios. Então ele tem os Estados Unidos a favor dele. Daí ele tem o nome Andretti, que sem dúvida nenhuma nos Estados Unidos, quando fala-se de automobilismo, é o nome mais famoso naquele país. E ele também tem a Cadillac por trás. General Motors. Né? Exatamente. General Motors por trás. Então, você imagina quanta pressão não deve estar vindo da General Motors, que está ligando, passando a mão no telefone vermelho e ligando não só para a FIA, mas também para a Fórmula 1 e para as equipes, né? E para o seu Toto Wolff, para o seu Horner, enfim, para todo mundo. Lembrando que, ok, hoje vocês estão acertados com essa montadora de motor, aquela montadora, mas de repente daqui 3, 4, 5 anos as coisas, não só na Fórmula 1, mas na vida, elas mudam com uma facilidade muito grande. De repente, seu Horner, daqui 5 anos você vai estar pedindo ajuda para General Motors, né? Então eu acho que você deveria parar para pensar nisso daí. O que eu acho que a Andretti deveria fazer, o que eu pelo menos faria, o Michael hoje, ele tá tão diluído em tantas categorias, mas tantas categorias, Fórmula E, Indy, Extreme E, daí o ano que vem IMSA, daí ajuda mais Michel Jourdain lá no México, isso, aquilo, enfim. Eu acho que se ele, óbvio que eu imagino que ele está tentando ver o sucesso na Fórmula 1, não só entrar na Fórmula 1 pelo ponto de vista financeiro. Eu espero que ele também esteja com essa cabeça. Eu estou entrando na Fórmula 1 para tentar vencer na Fórmula 1 e não só o lado financeiro. Então, se ele estiver entrando na Fórmula 1 para tentar vencer na Fórmula 1, ele precisa dar uma diminuída nessa operação dele, porque eu não acho que vai funcionar. Ok, são coisas completamente diferentes, uma vai operar da Europa, outra vai operar daí, mas sempre acaba te drenando. A Fórmula 1, ela já é difícil do jeito que ela é. Você imagina o Michael tendo que responder quem vai guiar o carro dele de Fórmula E, quem vai fazer isso, no meio de uma reunião de Fórmula 1, ou seja, a cabeça dele pensando, porque no final do dia, você vai me dizer que de repente a Fórmula 1 vai ocupar toda a cabeça dele? Não vai, porque ele também tá tomando as decisões de quem é a melhor, é o melhor piloto para defender ele nas 500 milhas de Indianápolis, que é claro que para a família Andretti, para o Michael, é mais importante do que a Fórmula 1. Então, eu acho que ele deveria pensar com muito carinho de poder dar uma diluída nessa operação dele para favorecer os resultados dele na Fórmula 1.